Glória a Deus. Aleluias. Oh, irmãos, o Senhor está aqui. Aleluias. O Senhor está aqui. Aleluias. Festa maravilhosa. Festa maravilhosa. Dá para vocês imaginar como será na glória? Na mansão dourada. E nós vamos cantar. Lá verei meu Jesus. Aleluias. Vai valer a pena. Vai valer a pena negar a si mesmo e seguir a Jesus. Aleluias. Irmãos, hoje de manhã, quem não veio perdeu e muito. Irmãos, eu acho que eu não consigo explicar. Só sei que foi maravilhoso. O Senhor, Ele tem agido no meio do seu povo de diversas formas. Mas como hoje de manhã, eu creio que vários dos pastores que estiveram aqui nunca tinha percebido. Foi algo assim muito diferente, extraordinário, irmãos. Quando nós dávamos por nós mesmos, gente, o Senhor tomou toda a nave. Eu pude perceber o Senhor sobre todos. Nós somos templo do Senhor. E hoje eu pude perceber verdadeiramente de uma forma extraordinária o Senhor em cada templo na parte da manhã. Irmãos, vocês perderam coisas maravilhosas. Hoje está bonito. O Senhor está apresentando de uma forma, mas igual de manhã vocês perderam. Pode perguntar qualquer um que esteve de manhã, mas como é que foi? Ele vai te falar. Algo eu sei que vai te falar. Irmãos, foi algo extraordinário. Eu tenho certeza. Por isso que eu estou falando. Que foi de uma forma bem diferente. O Senhor age, irmão, de diversas formas. Quantos e quantos cultos a gente sente a presença do Senhor, né? Maravilhosamente. Mas hoje de manhã, irmão, foi de uma forma extraordinária. Eu nunca tinha percebido. E olha que eu já estou nessa caminhada há um bom tempo. Tá? Para quem não sabe, eu aceitei Jesus, aliás, eu fui batizado em 1982. A igrejinha que eu congreguei, lá no Petrolândia, antes ainda era pequenininha. Quando eu passo lá hoje, que vejo uma sede, uma mansão de uma igreja, eu falei, eu passei por aqui quando era uma leirinha de nada, só no cantinho. O telhado era daquele de amianto, daquele amianto pequenininho. Os bancos daqueles que não tinham encosto. E quando o demônio manifestava, irmão, os irmãos saíam, porque ele às vezes era muito bravo, derrubava o banco todo e a gente fazia certos cuidados. Eu lembro que às vezes no louvor Deus manifestava. Então fui batizado para a honra e a glória do Senhor Jesus. E passei por um lá e de lá para cá eu tenho tido várias experiências. E Deus tem abençoado. A gente tem passado por altos e baixos, por tempestades, por tsunamis, mas ainda estou aqui. Passei por um câncer, tirei 80% do estômago, igual nosso irmão lá, o pastor Anderson está lá em Juiz de Fora, nós fomos lá. E eu nem sabia que ele estava por esse processo. Mandei uma mensagem para ele, ele percebeu e mandou para mim: ai pastor, você não sabe o que está acontecendo. Eu nem sabia. E aí nós fomos lá visitar ele. No dia que ele passou pelo hospital, foi eu e o bispo Elivas. Ele se sentiu muito alegre. E eu sei, e a situação dele foi a mesma que eu passei. Porém na época, a tecnologia não era tanto quanto hoje. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tirei 80% do estômago. Era um câncer. Processo de infiltração estava sendo o exame. Os médicos falaram: nós só vamos abrir e ver se dá para a gente fazer algo.
É um testemunho vivo, irmãos. Eu congregava ali, na Dr. Assis de Andrade, falei com o bispo Pedro, e ele falou: nós vamos orar, nós vamos orar. Fizemos a oração e eu fui para a cirurgia. Fiz a cirurgia e pela honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, não fiz nenhuma sessão de quimioterapia. Você já viu um milagre desse? É grande, irmão. Tirei 80% do estômago. Aí você fala assim: ah, então você come um pouquinho, né? Não como muito não. Fica perto de mim, vocês vão ver. Eu acho que eu não como muito não. Só o suficiente para manter o chassi de grilo, como alguns dos amigos meus me falam, sabe? O chassi de grilo, porque eu sou magrinho, né? Sou ciclista, para quem não sabe, pedalo muito, mas é muito mesmo, dobra o que você pensou, né? Então por isso que eu sou assim, ó, bem magrinho. Tenho 59 anos, em fevereiro faço 60, estou entrando na casa dos 60. Sou pai de 4 filhos, 9 netos. Para a bênção maior, agora foi 2 netinhas gêmeas. Olha que bênção completa. É bênçãos. E a gente não pode deixar de contar essas bênçãos, né? Hoje é um dia especial. Eu sei que tem gente aqui que está tentando desistir porque você está passando por um processo. Hoje de manhã falou a respeito disso. Como você perdeu? Então sinto muito por você não ter aprendido, né, o processo. Mas quem sabe uma outra hora Deus te dá a oportunidade e você, né, fica sabendo. Amém? Não quero tomar muito tempo. Queria ouvir uma palavrinha com o nosso preletor de ontem, Samuel Dias, pastor Samuel Dias, amém? Uma palavrinha, uma saudaçãozinha, e logo em seguida você prepara, tá bom? Tem uma mensagem de Deus para você. Glória a Deus, graças e paz, irmãos. É uma alegria enorme estar aqui com os irmãos nessa festa maravilhosa. E bispo, pastor, eu sou dessa igreja, porque é da unicidade, eu também sou. Então se a igreja é da unicidade, então eu sou dessa igreja, porque, irmãos, nós servimos a um Deus que é todo poderoso, amém? E há um privilégio muito grande de servir a esse Deus, conhecendo quem Ele é. Amados, olha só, Deus chamou Moisés para que ele fosse libertar o povo do Egito, mas no caminho para lá, a Bíblia fala assim, que Deus tentou matar Moisés. Me pergunte por quê? Porque Moisés não tinha circuncidado seu filho, e a circuncisão era o símbolo que marcava a aliança com Deus. Deus ia atrasar um projeto de salvação em 80 anos. Tinha que ter surgido outro Moisés, mas Deus, Ele ia matar Moisés. Então a esposa de Moisés pegou uma pedra, foi lá e circuncidou o menino, e assim salvou a vida de Moisés. Então note uma coisa, irmãos, pode pensar assim, é uma coisinha só, é só uma circuncisão, mas era um mandamento de Deus. Deixa eu falar com vocês aqui. Nós precisamos ser circuncidados, meu irmão. E qual é a circuncisão? Colossenses capítulo 2. A palavra de Deus diz assim, no versículo 11. Glória a Deus. No qual também estáis circuncidados, não com a circuncisão feita pela mão do despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. E qual é a circuncisão de Cristo? Versículo 12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Escute uma coisa, se Deus não poupou Moisés pela circuncisão, Ele vai poupar você? Então, se você não foi batizado ainda em nome de Jesus, corra, porque é urgente, é necessário. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, chegou um grande momento, mas antes disso eu gostaria que o bispo Elifas, né, fazesse esse trabalho, porque ele é o nosso presidente e tem alguém aqui que precisa ser apresentado. Bispo Elifas, então, por favor, e em seguida o senhor já passa para o nosso mensageiro em nome de Jesus, amém?
Graças a Deus, que bom, né? Estamos cheios de homem de Deus e mulher de Deus, amém? Pessoa transformado e inconformado com este mundo. Isso para nós é uma alegria, né? Aqui está o santo, amém? Nós estamos também com uma autoridade importantíssima aqui nesta noite. O nosso vereador Laio Silva, cadê ele? Laio Silva, coloca de pé. Ah, lá atrás, lá. É neto dessa família Dias, esse homem abençoado. Vereador por vários mandatos, né? E sonha em ser o prefeito de Betim, amém? Sonha em ser o prefeito de Betim, eu tenho certeza. Ele pode não gostar de falar, mas já falou comigo, baixinho. Vou ser o prefeito de Betim. Então Deus está na mão de Deus, amém? Deus abençoe, meu Molaia. Deus possa conseguir te abençoar na sua caminhada, amém? Glória a Deus. E agora, o coração está palpitando de vontade de ver mais poder de Deus. Vamos receber o preletor da noite. O nosso irmão evangelista Michael Knight, lá de Guaianesa, Goiás, está aí com a sua família, nos alegrando com a sua presença, trazendo de Deus um recado nesta noite. Vamos dar mais forte as palmas, porque é para Jesus. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Peço a oração dos irmãos e já vai orando em espírito para a voz não sumir, viu? Que hoje aqui cedo foi bênção, né? Pode assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu me apresentar aqui, porque há muitas pessoas que não estiveram aqui de manhã. Meu nome é Michael Knight. Às vezes você está perguntando, mas de onde é que é esse nome, irmãos? Meu pai assistia muito filme antigamente. Tinha um filme que chamava Super Máquina. Então eu sou o Michael Knight, eu sou o Super Máquina. Amém? Quero apresentar aqui também a minha esposa, para quem não conhece. Está no colo, não dá para você levantar não, meu bem, para eles verem a sua beleza. Olha aí, irmãos, ó. Isso é que Deus faz com quem Ele quer honrar. Olha lá que mulher mais linda. Mas deixa eu falar para vocês aqui, isso aqui eu falei cedo aqui, ó, irmãos, ó, foi muita oração. Eu quero incentivar vocês a orar, porque Deus ouve a oração do justo. Foi muita oração, irmãos. Eu orei, e Deus me deu essa princesa. Agora ela não orou, casou comigo. Vocês entenderam o mistério aí, igreja? Hoje cedo aqui foi especial, não foi? Porque nós falamos aqui sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o único Deus. Quem sabe o nome deste Deus? Isaías 52, versículo 6 diz, né? Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. E é interessante isso, você sabe por quê? Porque lá em João capítulo 8, versículo 28, Jesus tinha falado. Jesus disse bem assim, ó: quando levantardes o Filho do Homem, então vocês saberão quem eu sou. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus foi levantado lá na cruz, havia uma sentença. Eles escreveram em cima da cruz, em hebraico, em grego e em latim. E o povo de Deus, que eram os hebreus ali, né, eles leram o que estava escrito em hebraico. Yeshua Natsri Melech Yehudim. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E isso incomodou eles. Incomodou por quê? Porque lá em Isaías 43, versículo 15, olha o que está escrito. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Então quando eles leram ali, ó, Yeshua, Anatsri, Melech, Yehudim, eles estavam vendo a identidade de Jesus. Por isso que ele diz, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. O próprio Deus estava ali, e já foi revelada a sua identidade. Eles ficaram tão incomodados, os fariseus, que eles chegaram lá e falaram assim para Pilatos, Pilatos, não escreva que ele é o rei dos judeus, porque isso é uma blasfêmia. Está falando que ele é o próprio Deus, o Criador, o Santo, o nosso rei. Fala para retirar essa inscrição, mas escreva assim, ó, ele diz ser o rei dos judeus. Aí Pilatos falou, o que eu escrevi,
escrever, está escrito. Por quê? Porque verdadeiramente ele era o rei dos judeus, o Emanuel, aquele que traduzido é Deus conosco. E nós falamos dessa mensagem, né, irmãos? Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Nós carregamos essa grande revelação. Nós cremos no Senhor Jesus, como diz a Escritura Sagrada. Marcos, você vai pregar a unicidade hoje? Não, irmãos, só para aquecer. Amém? Vamos por tema aqui, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 2. O pastor aqui estava rindo de mim aqui, ó, porque falou, eu preguei tudo, agora quero ver o que você vai pregar. Irmãos, pois eu que no segundo dia aqui para pregar, quando eu tiver a minha igreja grande lá em Goianésia, que vocês for, fazer a mesma coisa. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia, olha a potência agora na voz. Pode sentar, irmãos. E não sedes conformados com este mundo. Aqui nós temos a palavra, como até o nosso irmão ontem falou, aqui nós temos a palavra susquematizo do grego. Que a ideia aqui, irmãos, é ter a forma do mundo, é ser moldado pelo mundo, ser influenciado pelo mundo. Então, nós não devemos ser conformados com o mundo, significa, nós não devemos ter a forma deste mundo. Por quê? Porque este mundo, irmãos, ele foi afetado pelo pecado. Esse mundo, irmãos, ele está em inimizade contra Deus. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, ou seja, que quer ter a forma do mundo, o molde do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Lá em João capítulo 2, o versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso não vem do Pai, mas do mundo. E lá em Efésios vai dizer que o Senhor já nos vivificou, irmãos, quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais antigamente todos nós andávamos, nos desejos da nossa carne, segundo a natureza pecaminosa de Adão. E nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza, nós éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros. Mas agora, nós não temos mais essa realidade. Aquele que crê em Jesus Cristo, que foi justificado, que foi regenerado, que foi resgatado por Deus, o Senhor já nos tirou das trevas. Ele já nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, nós não estamos mais no primeiro Adão que caiu. Agora nós estamos no último Adão, em Cristo. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Por isso nós não podemos mais viver como antes, no pecado, sendo moldados pelo mundo, tendo a forma do mundo. Mas agora nós temos que andar segundo a nossa nova natureza. E é interessante, irmãos, porque a segunda parte do texto vai dizer: não vos conformeis com este presente século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse transformar aqui foi dito aqui ontem, né? Que transformar, que nós temos uma palavra do grego, metamorfo, é uma transformação. Não só uma transformação
simples, é uma transformação profunda, é uma transformação de natureza. Assim como a lagarta, né, foi transformada numa borboleta, teve uma natureza transformada, semelhantemente também, nós agora temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós temos uma nova natureza. Quando Cristo se transfigurou, preste atenção, quando Cristo se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, essa palavra transfigurar ali, ó, é a mesma palavra que transformai-vos, metamorfo. E na transformação de Jesus, na transfiguração de Jesus, o que apareceu? Digam, a sua natureza divina. A natureza divina de Jesus foi manifestada e eles contemplaram. Então eu quero dizer para você que essa transformação que o texto está falando aqui, ó, não vos conformeis, não tem a forma, mas sede transformados, em outras palavras, eu tenho que andar agora segundo essa natureza que me foi concedida. Essa natureza divina que está aqui no meu interior, da qual eu estou participante, ela tem que ser manifestada, para que não seja mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, que Ele seja revelado. Porque nós que estamos na nova aliança, nós não somos como aqueles que estavam na velha aliança, como Moisés. Moisés, ele colocava um véu sobre o rosto, para que as pessoas não vissem o fim daquela glória, que ia se esvanecendo, que ia se acabando, porque era uma glória transitória. Mas a Bíblia diz que nós somos diferentes, nós temos o rosto descoberto, nós revestimos a glória do Senhor, é de fé em fé, é de glória em glória. Por isso que nós temos que resplandecer o Cristo que habita dentro de nós. Então o que é o transformar aqui, irmãos? É uma transformação de natureza. A Bíblia diz que o Senhor, já, olha para você ver, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, disse: visto como o seu divino poder, Ele nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo nós escapado da corrupção que há no mundo, pela concupiscência que há no mundo. Ou seja, Deus nos tornou participantes da natureza divina. E para que te deu? Irmão, isso é poderoso. Quantos concordam que é poderoso, irmãos? Eu sou participante da natureza divina, irmãos. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, isso é poderoso. Então Deus te deu algo grande. Quantos concordam? Diga amém. Com grandes poderes vem grandes. Tem muita gente assistindo Homem-Aranha aqui, hein? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. É um tanto de gente aqui. Amém. Mas é uma verdade, né, irmãos? Irmãos, você tem um grande poder, mas também tem uma grande responsabilidade. Nós temos, irmãos, que ser diferente. Nós temos que ter um comportamento diferente. Diante das tribulações, diante da pressão que o mundo exerce, diante das dificuldades que se levantam, das enfermidades, das lutas, diante de todas as dificuldades que se apresentam, nós temos que ter um comportamento diferente. Por quê? Porque carregamos algo diferente dentro de nós. O rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua de ouro, e ele lançou um decreto. Ele disse que, ao som dos instrumentos, todos deviam se prostrar e adorar aquela estátua. Verdade? Só porque, o que acontecia com aqueles que não adorassem? Eles eram penalizados à morte. Tinha 3 jovens lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não quiseram se prostrar, porque eles carregavam uma convicção, eles tinham uma mente renovada. Eles não podiam se prostrar, eles tinham que ser fiel àquilo que eles carregavam no coração. Então eles não se prostraram. E tinha uns lá no reino que tinha inveja, que tinha ciúme, foram lá e falaram com o rei: ó, tem 3 jovens aí que estão te desobedecendo.
O rei chamou eles e falou assim, o rei gostava deles, Sadraque, Mesaque e Abednego ali, eles tinham um favor diante daquele rei. O rei chamou eles e falou assim, é verdade isso que eu ouço acerca de vós? Vou dar uma segunda chance para vocês. Vou mandar tocar os instrumentos, vocês vão prostrar e vai adorar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Às vezes o mundo ele nos pressiona, né? Às vezes você encontra em situações que não tem saída. Às vezes vem convites, vem pressões externas para que você negue a sua fé. Eu lembro do testemunho de uma irmã que foi arrumar um serviço no colégio. Chegou lá no serviço, ela tinha o seu diploma de professora e tal, só que ela era uma crente. Ela se vestia com pudor, com modéstia. Ela não tinha aquelas maquiagens pesadas. Ela, sabe aquelas pessoas que têm um zelo ali, né? Doutrina. Ela tinha uns valores que ela carregava, ela acreditava em algo. Quando ela chegou lá, a diretora falou assim, gostei de você. Eu gostei do seu currículo. Mas é o seguinte, para você trabalhar aqui na escola, você vai ter que vestir dessa maneira, você vai ter que se pintar dessa maneira. E aquilo não condizia com a realidade dela. Ela olhou, ela precisava do dinheiro, ela precisava do serviço, mas ela falou assim, não, eu preciso, necessitando, mas ela disse não quero, porque eu não vou negociar a minha fé. E ela disse não aceitou aquele serviço. Hoje essa irmã é empresária. Ela depois arrumou outro serviço de vendedora, depois o marido dela adquiriu uma empresa e tal. Hoje eles são donos de uma empresa lá em Anápolis chamada Metalflex. Como se diz, hoje eles são bacana. Porque eles não se venderam. Deus é fiel, irmãos. Não ceda não. Não se venda não. Não negocie os valores do reino. Seja fiel àquilo que você carrega. Seja fiel aos princípios da palavra de Deus. Então aqueles jovens, eles falaram assim, rei, nós não vamos nos prostrar. O que o rei fez? Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E agora? Porque muitas das vezes, irmãos, aparecem situações que é para nos provar, né? Vem um diagnóstico de doença e você fala, não, vou crer em Deus, vou para a oração, você vai lá, jejuma, busca a Deus, tal. Aí depois você vai lá no médico de novo, crendo que o resultado agora vai dar positivo, você chega lá e fala bem assim, piorou o resultado, não tem jeito para você mais não. O que você faz numa situação dessa? Você se desespera? Abandona a Deus, abandona a sua fé, os seus princípios? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles continuaram firmes, irmão. Eles não amaram, a convicção que eles carregavam era tão poderosa que eles não amaram a sua própria vida. E a Bíblia diz, né, tem aquele versículo que diz, né, aquele que amar a sua vida, perdê-la, mas aquele que por amor de mim, achará. Será que nós estamos desenvolvendo essa fé, irmãos? Será que nós estamos nesse nível, né, irmão de meus? Então, eles não teve valor. Reis, o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas se não nos livrar, Senhor, se não nos livrar, nós não vamos retroceder. Então diz que eles foram lançados na fornalha de fogo. Homens valentes que lançaram eles, irmão, só de lançar eles lá dentro, a chama que saiu daquele fogo, queimou aqueles soldados que eram homens fortes. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou lá dentro da fornalha, ele não viu 3 homens. Ele falou assim, mas o que é isso que eu estou vendo? Não foi 3 homens que a gente lançou lá dentro? Mas como é que eu estou vendo 3 homens? Tem um 4º homem dentro da fornalha. Jesus está com você no problema que você está passando, a luta que você está enfrentando. Jesus não abandonou. Se você que tiver que entrar dentro de uma fornalha, Ele entra com você. E deixa eu dizer aqui para você, nem cheiro de fumaça vai estar na sua roupa,
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas você precisa crer, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. A circunstância, a pressão que o mundo exerce, não vai me fazer recuar. Eu não sou moldado. Eu não tenho a forma deste mundo. Eu não tenho mais a natureza caída de Adão. Agora eu sou uma nova criatura, criada em verdadeira justiça e santidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos um outro exemplo no Velho Testamento. Diz que lá no arraial dos filisteus se levantou um gigante por nome Golias, da cidade de Gate. E esse gigante começou a desafiar o exército de Israel por 40 dias. Não tem um homem aí? Não tem um homem aí? E aquele exército, diz que aqueles homens ficaram amedrontados. E eles fugiram. Nenhum se levantou para enfrentar o gigante. Abri um parênteses aqui, ó. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia e de confiança. Davi entra na história. Quando Davi chega, ele vê aquela situação. Mas Davi, irmãos, ele tinha uma mente diferente, uma mentalidade diferente. A mentalidade de Davi era diferente da dos outros. Porque quando ele olha aquele gigante, ele não fica com medo, ele não fica amedrontado, ele não recua, mas ele se comporta assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem aqui vai ter essa ousadia diante do gigante que se levantar, irmãos? Porque, irmãos, se você recuar diante de um problema, isso é muito sério, porque você está falando que aquele problema é maior do que Deus. Agora, quando você sabe, quando você conhece o tamanho do seu Deus, quando você sabe quem Ele é, irmãos, o gigante vira um incircunciso. E Davi começa a olhar e falar assim: mas quem que vai ganhar o homem que derrubar esse gigante? Ele já começa a ver as recompensas, né, irmãos? Tem gente que tem medo de provação. Tem gente que tem medo de luta. Tem gente que tem medo de confronto. Tem gente que tem medo de situações adversas. Mas eu quero dizer para você, sem luta você não tem vitória. Sem batalha você não vai ter vitória, irmãos. Peça, diz que tinha um grande homem de Deus chamado George Miller, que ele foi conhecido como apóstolo da fé. E ele escreveu assim, ele falou bem assim, ó: se você quer ser grande em Deus, se você quer que Deus te leve a lugares altos, peça a Deus tribulação, peça luta. Por quê? Porque ele entendeu que a luta não vai te destruir, o confronto não vai te derrubar, mas vai ser como uma escada que vai te elevar. As tribulações do tempo presente, disse o apóstolo Paulo, elas não são para nos... Ela vai produzir o quê? Vai produzir um peso eterno de glória. As tribulações não é para destruir por você não, irmãos. Se Deus está mandando luta, recebe, irmãos, a luta persevera. Quem era Davi antes do gigante e quem era Davi depois do gigante? Sadraque, Mesaque e Abednego, quem eram eles antes da fornalha e depois da fornalha? Porque é isso, irmãos, quando você tem uma mentalidade diferente, quando você sabe o que você carrega, o que você tem, irmãos, aí você vai realmente experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No Novo Testamento, nós temos ali um outro exemplo, que é a história do apóstolo Paulo, que lá diz que o apóstolo Paulo, ele saiu para orar, e tinha uma moça, né, com espírito de adivinhação, que ficava atrás, falando: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia a salvação. E diz que ela fez isso por vários e vários dias,
Até um dia Paulo perdeu a paciência, foi lá e repreendeu aquele demônio. Então havia uns senhores daquela menina que ficaram contrariados, porque eles ganhavam muito lucro. Então eles conspiraram contra Paulo, e Paulo e Silas, eles foram lançados na prisão. Agora imagina você, irmão, você fazendo a obra de Deus, você pregando o evangelho. Porque a ideia que nós temos é, vamos fazer a obra de Deus e Deus vai nos abençoar, não é isso? E é verdade, irmãos. Você faz a obra de Deus e Deus cuida de você. Mas quando acontece algo semelhante, qual seria a sua posição? Você está fazendo a obra de Deus, tudo, agora você é preso injustamente, jogado numa masmorra. O natural, uma pessoa natural, irmãos, com raciocínio lógico, ele vai falar bem assim, não compensa servir a Deus não, viu? Aqui para você ver, ó. Fui expulsar o demônio onde eu estou agora. Paulo tinha todos os motivos humanos para murmurar, para reclamar, para falar com Deus, Senhor, e agora e tudo tal. Mas o que Paulo fez, irmãos? Paulo e Silas falou assim, chegando perto da meia-noite, diz que eles começaram a louvar o Senhor. Vamos cantar um hino, vamos adorar a Deus. Muitos crentes não vencem batalha, porque na hora da batalha, irmãos, na hora que o trem aperta, na hora que as portas se fecham, na hora que tudo se torna escuro, muitas das vezes nós, em vez de ter essa atitude, né, vou louvar a Deus, vou adorar a Deus, sabe o que muitas das vezes a gente faz? Começa a murmurar, começa a reclamar, fazer pirraça, eu vou deixar de ir para a igreja, faz até ameaça com Deus, Senhor, você não resolveu o meu problema, não vou para a igreja mais não, liga para o pastor, pastor, não vou ser crente mais não. Já aconteceu isso aqui? Os pastores já tiveram essa experiência de alguém querendo desistir por causa de luta? Está aí porque que não vence a luta, irmãos. Porque aceitou a pressão do mundo. O mundo conseguiu ali, colocar ele na sua forma, no seu molde. É forte, né? Mas se no momento da tribulação você começar a adorar, você começar a louvar a Deus, engrandecer o Senhor, o que aconteceu, irmãos? Houve um grande terremoto, as correntes se espedaçaram, os grilhões quebraram, irmãos. E ali naquela prisão houve uma grande conversão, um carcereiro com toda a sua família foi salvo. Então deixa eu dizer para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, se você ama a Deus, se você é fiel, e está vindo coisa estranha, está vindo luta, está vindo perseguição, não fica triste não, se alegra. Saiba que, assim como Jesus foi perseguido, injuriado, caluniado, você também será, irmãos. Tem um texto que diz bem assim, que aqueles que dizem estar em Cristo, também devem andar como Ele andou. Só que muitas das vezes a gente vê os crentes querendo ter uma vida tranquila, sem perseguição, sem luta, tal. Não, irmãos. Se o mundo perseguiu Jesus, vai perseguir nós. Se mentiu contra Jesus, caluniou, vai caluniar a gente. Às vezes eu participo de alguns debates na televisão lá, né? E as pessoas, e vem calúnia, e vem tudo, e tem irmão que fica bravo, irmão, eu não suportaria isso não. Eu falei, irmãos, eu fiquei alegre, irmãos, de perecer afronta por causa do nome que eu carrego. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, assim como Cristo é, somos nós também neste mundo. Então agora, irmãos, nós temos que andar conforme essa nova natureza, essa nova realidade, tendo a mente renovada pela palavra de Deus, pelo Evangelho. E falando sobre mente renovada, irmãos, eu quero dizer, eu estava fazendo um estudo sobre essa palavra, e Deus mandou eu falar com a igreja sobre a nossa identidade. A identidade que agora nós temos em Cristo. É uma identidade que gera poder, que gera autoridade. Romanos capítulo 1, versículo 16, presta atenção.
Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Diga comigo, poder de Deus. O que significa poder de Deus? Por que poder de Deus? Olha aqui o verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Deixa eu dizer para você, quando você descobre que você é a justiça de Deus, quando você descobre que você é justo, você se torna um crente poderoso. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas vêm para o evangelho, mas ele não tem uma mentalidade de justiça. A gente às vezes vai para a oração no monte, a gente vê a pessoa orando, dificilmente você vê a pessoa falando, ô Senhor, graças eu te dou porque eu sou a justiça de Deus. Às vezes a pessoa chega diante de Deus, até bem intencionado, mas ele chega bem assim, ó Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. E ele chega sempre, é aquela palavra, irmãos, que é diferente do que está escrito aqui. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você foi feita a justiça de Deus. Diga comigo, eu sou a justiça de Deus. Agora, o que isso significa? Eu ser a justiça de Deus, irmãos. Significa que agora eu posso ter confiança, ousadia de entrar na presença dele, sabendo que sou ouvido, sabendo que tenho favor. Lá vai dizer assim, ó, em Hebreus diz assim, tendo pois ousadia, Hebreus capítulo 19 diz, tendo pois ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo sangue que foi derramado, irmão, foi aberto um caminho, irmãos. Tente, pois, ousadia. Como é que eu tenho ousadia, irmãos? Porque eu tenho uma condição de justiça. A minha condição de justiça, ela me dá ousadia para entrar e obter favor. Tem uma analogia no Velho Testamento para explicar essa questão da nossa condição de justiça, aonde eu sou justo não por meio das minhas obras, mas pela obra de Cristo. Então, quando eu recebo pela fé essa justiça, quando eu me revisto da justiça, eu posso agora com ousadia entrar na presença de Deus e receber favor. Isaac, quando ele estava velho, ele já estava assim meio cego, ele sabendo que estava perto da sua morte, ele manda chamar Esaú, que era o seu primogênito. E ele fala, Esaú, prepara para mim uma caça, vai lá, pega uma caça, prepara um guisado saboroso, venha, que eu quero te abençoar antes que eu morra. Quem já leu essa história? Só que aí quando Esaú saiu, Rebeca estava lá na porta, ouvindo. E ela manda chamar Jacó, seu filho, e fala assim, ó, seu pai vai abençoar o seu irmão Esaú. Faz o seguinte, vai lá, pega 2 cabritos, vamos matar, eu vou fazer um guisado, e você vai se passar pelo seu irmão. Esse era o plano. Mas Jacó falou assim, não vai dar, esse plano não vai dar certo não, porque Esaú é peludo, eu sou liso. Aí para resolver esse problema ela teve uma ideia, ela foi, matou aqueles 2 cabritos, preparou o alimento, e com as vestes ali daquele animal, ela colocou no seu irmão, colocou no pescoço e tal, pegou as vestes de Esaú, as vestes de gala, vestiu ele com as roupas do primogênito, presta atenção, com as roupas do primogênito, vestiu ele com a pele, e preparou a comida para ele levar para o pai dele. Quando ele chega lá na porta da tenda, e ele chama pelo seu pai fala, quem é? Eu sou teu filho. Que filho? Esaú. Era quem? Era Jacó. Mas ele disse que era
Esaú. Tem uma revelação aí, irmão, segura aí. Aí quando ele disse que é Esaú, o pai pode entrar. Aí ele entrou, aí o pai apalpou ele, falou assim: a voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Irmãos, quando você entra na presença de Deus revestido do primogênito, a voz é do irmão Maico, mas as mãos que falam de trabalho, porque nós somos a continuidade da obra de Jesus Cristo aqui na terra, as mãos é do primogênito, as mãos é de Cristo. Aí o pai fala bem assim, o pai pega ele lá, o pai dá um beijo nele e fala bem assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E nós, irmãos, somos o bom perfume de Cristo. E aí Jacó usurpou a bênção. O pai abençoou ele com todas as bênçãos do primogênito. Por quê? Porque ele entrou na presença do pai não como Jacó, que significa enganador, que significa aquele que estava em Adão, o pecado, o pecador, que tinha a natureza de Adão. Eu não entro diante de Deus: ó Senhor, eu sou um pecador. Eu entro na presença de Deus, revestido do primogênito, revestido de Cristo. Eu não entro na presença de Deus confiando na minha justiça. Eu ando na presença de Deus confiando na justiça de Cristo. Essa condição de justiça me dá ousadia para entrar com confiança no trono da graça e alcançar favor. Eu sou a justiça de Deus. Eu tenho favor, irmãos. Eu posso dizer como Jesus: Pai, eu bem sei que sempre me ouves. Tem um cego que falou: Deus não ouve a pecador, mas aquele que faz o bem, Deus ouve, né? A oração do pecador é poderosa? Não? Mas e a oração do justo? É poderosa em seus efeitos. Então, a partir de hoje, quando você for orar, quando você for buscar a Deus, não chega diante de Deus falando o que Adão fez com você, não. Ah, eu sou pecador, não valo nada, eu estou no seu... Irmão, o que Adão fez, a identidade que Adão te deu não existe mais. Você agora tem identidade de filho de Deus, identidade de justiça. Entre com ousadia na presença de Deus, irmãos. Uma mente renovada, para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Não sou mais filho de Adão. Eu habito no corpo de pecado, mas eu tenho dentro de mim uma natureza divina. Esse corpo de pecado, ele vai ser desfeito um dia, então eu tenho que conviver com ele. Existe uma batalha espiritual. O corpo quer viver, mas ele tem que morrer para que o espírito viva. Ou seja, nós temos que ser transformados. O que é transformados? Uma mudança de natureza. A natureza divina é a que tem que se manifestar. A natureza de carne tem que morrer. Por quê? Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. E a Bíblia vai dizer: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas se você não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Mas se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, ele ressuscitará o vosso corpo mortal, a esperança da glória, a esperança da ressurreição, aonde seremos transformados, libertos desse corpo de pecado. Por isso que agora aqueles que têm essa esperança não desfalecem, mas pela fé prosseguem, assim como Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que estão adiante, de fé em fé, de glória em glória, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor.
Rabassuri andarabassuri de cantarás. Eremanchou rebialabassuri de cai. Olhai para mim, sede salvo, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, e já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. O Senhor é a nossa justiça. A palavra de justiça, irmão, somos justificados, somos perdoados. Lá em Efésios diz que nós fomos abençoados. Lá em Efésios vai dizer, Efésios capítulo 1, diz que, capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você já foi abençoado, irmãos, com todas as bênçãos espirituais. Você tem justiça, você tem filiação, você tem paz com Deus agora, irmãos. Mas é preciso você andar conforme essa nova natureza. Uma mente renovada, uma mente de justiça. Aleluias. Quando eu vou orar agora, irmãos, quando eu tive essa revelação, porque antigamente, antes de eu ter essa revelação, que eu sou a justiça de Deus, eu já era crente, mas a minha mente ainda não era renovada. Eu tinha uma mente a mente que estava ligada à natureza de Adão. Tem até um exemplo bíblico. Jesus conta uma parábola, a parábola do filho pródigo. Ele vai falar sobre essa consciência, né, de pecado. O filho pródigo pediu herança, foi lá, gastou tudo dissolutamente, com meretrizes e tal. Aí houve uma grande fome na terra, e ele desejava alimentar-se com a comida que os davam aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E ele, caindo em si, ele disse bem assim: rapaz, na fazenda do meu pai há abundância de pão, eu vou me levantar, vou ter com meu pai. E ele ensaiou um discurso. Ele diz assim: pai, pequei contra o céu, perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Está vendo o que o pecado fez com a humanidade, irmãos? Ele saiu até um discurso, ou seja, eu não sou digno. A mente de quem? De quem está debaixo de condenação. Ele falou assim: a mente de escravo. Vou chegar no meu pai e vou falar: faz de mim um escravo. Eu sou um escravo, porque a Bíblia diz que somos escravos do pecado. Porque aquilo que você é vencido, você se torna escravo. Só que quando ele chega, irmãos, agora vamos para a reconciliação. Quando ele chega para se reconciliar com o pai, com a mente de pecado, com a mente de condenação, ele chega: pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Diz que o pai, não dá nem moral porque ele fala, irmãos. Vai lá, lança sobre o pescoço dele, beija, pega a sua melhor veste ele e chama os servos e fala: pode vestir ele com as melhores vestes, coloca o anel de volta no seu dedo, simbolizando a autoridade, e calce nele as sandálias, porque esse é meu filho que estava morto, mas agora vive, estava perdido, mas foi achado. Sandálias nos pés, irmãos, ou seja, só os filhos usavam sandálias, os escravos andavam descalços. Ou seja, na reconciliação com o pai, ok, nós temos o evangelho, hein? Na reconciliação com o pai, ele restaurou a justiça. Nossa justiça foi restaurada. O nosso relacionamento agora é de filho. E se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo das promessas. Olha que maravilha, irmãos. Isso é coisa grande, viu? Coisa grande. Lá em João diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai de ter nos tornado filhos de Deus. Agora, por que você é filho de Deus? Com grandes poderes vem grandes, e ninguém quis falar agora, responsabilidades. Para quê? O Filho de Deus, a Bíblia diz: para isso se manifestou os filhos de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do... Então você é filho de Deus para quê? Para desfazer as obras do diabo. De que maneira nós desfazemos as obras do diabo, irmãos? Quando nós
somos embaixadores de Cristo, quando nós somos reconciliadores, quando nós somos anunciadores das boas novas da salvação, descruza o seu braço, passe a comunicar aquilo que você carrega dentro de você. Não se cale, não tenha vergonha, mas seja ousado para anunciar o Evangelho. Prega o Evangelho com o seu testemunho, prega o Evangelho com a vida transformada, prega o Evangelho, seja luz, porque você é luz, irmãos, e sal da terra. Agora, se o sal se tornar insípido, se não servir mais para salgar, só serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então nós não podemos viver contrário a essa natureza que o Senhor nos delegou. Amém? A nossa identidade é de filho de Deus. Então agora nós temos ousadia para entrar na presença de Deus. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Lá em Efésios, irmãos, capítulo 5, lá diz bem assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Isso é tão interessante que eu estava meditando sobre essa questão, e eu entendi que assim como Jesus é, nós somos. Ele é o nosso paradigma. Ele disse que assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Ele é o caminho a ser seguido, e a Bíblia diz: aqueles que dizem estar em Cristo também devem andar como Ele andou. Então, o Senhor espera coisas grandes da gente, né, irmãos? Sobre essa questão de ser como Deus, irmãos, presta atenção aqui, vou compartilhar uma revelação maravilhosa com vocês. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Jesus, certa feita, ele estava andando, ele viu uma figueira, e ele disse bem assim, ele sentiu vontade, né, de comer o fruto. Ele chegou na figueira, chegou lá e só tinha folhas, não tinha figos, não tinha fruto. E aí ele foi e amaldiçoou a figueira. Ele disse o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia, os apóstolos ouviram aquilo ali que ele falou. No outro dia, quando eles passaram cedo de manhã perto daquela figueira, eles olharam para a figueira e viu que ela estava seca desde as raízes. E eles ficaram maravilhados com aquilo ali. Ficaram maravilhados. E eles disseram: mestre, a figueira que tu amaldiçoou secou desde as raízes. Aí Jesus fala algo interessante, está lá em Marcos 11, 22, Jesus fala bem assim, ó: tendes a fé em Deus. E eu quero abrir um parênteses para explicar isso aqui para vocês. Tendes a fé em Deus não é o que está escrito no original. Jesus não disse tendes a fé em Deus, ele disse algo diferente. No grego está lá bem assim, ó: erret pestin teu. Jesus disse, ou seja, tendes a fé de Deus, teu, de Deus. O professor de grego está aqui, não é? De Deus, teu. Maico, mas o que muda, Maico? Tendes a fé em Deus e tendes a fé de Deus, não é a mesma coisa, não? Não é não, irmãos. Porque o contexto vai falar, quando Jesus disse, tendes a fé de Deus, ele fala bem assim, ó: porque em verdade eu vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará tudo aquilo que diz, tudo aquilo que você disser vos será feito. Então o que é ter a fé de Deus, irmãos? É você se comportar como Deus. O que Jesus tinha feito que gerou essa discussão? Jesus tinha falado com a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E agora ele diz: porque se vocês falar a este monte, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará tudo aquilo que diz, tudo aquilo que você disser vos será feito. Deixa eu dizer algo para irmãos, as nossas palavras têm poder. Ah, se o crente soubesse o poder que ele tem nas palavras. Ter a fé de Deus, irmãos, é falar com as coisas, falar com o monte, falar com o problema. Ou seja, se levantou um monte, irmãos, tem um monte, tem uma dificuldade, uma tribulação, uma enfermidade, você pode falar com o seu problema.
Você pode falar assim, ó, levanta-te, lança-te para o abismo. E se você crer e não duvidar, estou falando aqui baseado na autoridade da palavra, meus irmãos. Tudo aquilo que você disser vos será feito. Porque Deus, irmãos, Ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, lá diz: Pistai nomen catertistai tous aionas remate teu. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Ou seja, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. O Salmos 33, versículo 6 diz: Bidbar Adonai chamai nasu, ubruhá pikol tisabam. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o seu exército pelo Espírito da sua boca. O versículo 9 diz que Ru amava ri, Rutsuava e amode, porque Ele falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. E se você é a imagem e semelhança de Deus, e se o Senhor disse que nós temos que ter a fé de Deus, e Ele nos deu habilidade para com as nossas palavras mudar realidades, trazer substâncias, quem crê nisso? Você crê que a sua palavra tem poder, irmãos? De mudar circunstâncias? Porque é disso que se trata a profecia, né? Porque o que é uma profecia? Antes que algo aconteça, precisa haver uma profecia. Ou seja, Deus ele verbaliza algo. Ele traz a substância pela palavra. E aí depois que ele verbaliza, o que ele faz? Jeremias diz: Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Se você verbalizar a palavra de Deus, quem você é em Cristo, o que você tem, o que você pode, se você não mudar a sua confissão, irmãos, Deus está velando sobre essa palavra que foi liberada para cumpri-la. Mas para isso você tem que verbalizar segundo a vontade de Deus. Porque Paulo vai dizer bem assim, ó: portanto nós temos o mesmo espírito de fé. 2 Coríntios 4,13, porém tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso falamos. Então eu creio na palavra, irmãos, que diz: pelas tuas feridas estou sarado. Pelas tuas feridas estou sarado. E aí quando a enfermidade vem, eu não fico falando da enfermidade. Igual a irmã chegou em mim: ah, irmão, você sabia que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu falei: ué, irmão, se você tem, é seu. Você pode ter duas confissões. Quando a enfermidade vem, você pode falar: eu tenho. Você aceita ela, você recebe. Porque nós temos duas naturezas, irmãos. Nós temos a natureza divina e nós temos uma natureza de Adão que ainda está aqui nesse corpo de carne. Que Paulo diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus, a palavra te livra do corpo dessa morte. Então quando você está enfermo, não diga que está enfermo, irmãos. Para com isso. Não, para de verbalizar o que você está vendo, irmãos. Nós somos espirituais. Nós não somos deste mundo aqui não, para falar das coisas do mundo não. Nós somos do céu. Nós falamos, irmãos, o que está no céu. E a palavra de Deus permanece no céu. Essa palavra aqui, irmãos, está firmada nos céus. Ela firma o trono de Deus. Então quando eu estou enfermo, eu não digo que eu estou enfermo, eu digo que eu estou curado. E aí muitas pessoas falam bem assim: ah, você está mentindo, irmão. Você está enfermo, como é que você vai falar que você está curado? Irmãos, a palavra de Deus diz: o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, pelas tuas feridas foste sarado. Ele levou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças. Então, deixa eu explicar algo para os irmãos. A enfermidade que está na carne, que ainda não foi redimida, é um fato. É um fato. Não estou falando que é para você negligenciar o fato. Presta atenção, é um fato. Mas a palavra de Deus é a realidade. O fato, ele sofre mudança. Eu posso estar doente hoje, mas amanhã eu estou sarado. Agora a palavra de Deus, irmãos, ela não sofre mudança. A palavra de Deus, irmãos, ela não muda, porque ela é o próprio Deus. E o nosso Deus não muda, irmãos. Salmos 103, versículo 3, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, irmãos. Então é ser como Jesus, irmãos, falar com a figueira:
falar com o mar com a tempestade se levantou, o vento está soprando forte. Jesus levantou e falou bem assim: faça silêncio. E eles ficaram maravilhados, eles falaram assim: mas quem é este, que até o mar, o vento obedecem? E Jesus falou para eles o quê? Homens de pequena fé, por que duvidastes? Será que Jesus estava dando um toque ali e falando: vocês podem falar? Então a mudança de mente, irmãos, você entendeu o que você carrega, para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Andar em justiça, andar em autoridade, irmãos, porque essa condição de justiça me dá maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Tem gente que fica tão animada, né, irmão de mil? Eu já vi testemunho, irmão, de gente que chega. É até aqui, ó. Amém. Vou terminar aqui, agora. Tem gente que fica maravilhada e fala assim: irmãos, eu orei e aconteceu. Tem gente que chega assim e fala assim: irmãos, eu falei e aquilo aconteceu. Mas é isso mesmo, irmãos. As nossas palavras têm poder, irmãos. Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, a sua boca pode, irmãos, proferir morte ou proferir vida. Por isso você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. A Bíblia diz bem assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a palavra que for boa, que promova edificação, que ministre graça àqueles que a ouvem, irmãos. A nossa palavra tem que ser de vida, irmãos. Se você vê uma pessoa que está ali desenganada ali, diz bem assim, profetiza sobre a vida daquela pessoa. Lança a palavra de vida, repreenda a enfermidade, repreenda a morte, porque você recebeu o poder. Jesus diz: eis que eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, para beber coisa mortífera e nada lhes fará dano algum. Mas será se nós cremos nessa autoridade, irmãos? Se você saber quem você é em Cristo, se você descobrir a justiça, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. E a grande revelação, irmãos, é de você se ver como primogênito, é de você agora ter ousadia, se revestir do primogênito e entrar na presença de Deus e alcançar favor. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio, irmãos, que eu sou a justiça de Deus, e com a boca, irmãos, eu faço confissão para a salvação. E a palavra salvação aqui vem do grego sozo, que não é apenas a salvação para a vida eterna, é tudo, irmãos. É prosperidade, não é saúde, salvação, prosperidade, saúde, cura, todas as bênçãos espirituais. Quem veio de manhã aqui hoje sabe, né? Qual foi as bênçãos espirituais que nós recebemos, né? Os 7 nomes redentores de Deus, né? Não vou nem falar aqui, irmãos, que quem não veio perdeu. E essa condição de justiça, irmãos, é tão poderosa que ela vai te dar ousadia e confiança para praticar o que está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade eu vos digo, presta atenção, isso aqui é forte. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará tudo aquilo que diz, tudo aquilo que vos disser vos será feito. Verso 24. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedides orando, credes que já recebestes, e isto vos sucederá. Agora, como é que eu oro e eu creio que eu já recebi? Porque eu tenho a consciência de justiça. A consciência de justiça, irmãos, ela faz com que você desfrute daquilo que Deus te deu. Porque você pode estar na casa de Deus, mas se você não tiver uma mentalidade, né, uma mente renovada, transformada, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não tiver essa mente renovada, você não desfruta daquilo que Deus te deu. Maico, me prova isso. Na parábola do filho pródigo, agora vamos para o segundo filho. Nós falamos do primeiro, né?
o segundo filho. Ele chegou, viu aquela festa, ele falou: o que está acontecendo? Aí os servos chegaram e falaram bem assim: mas seu pai está aí dando uma festa aí para o seu irmão que desperdiçou a fazenda. Diz que ele ficou lá emburrado, não queria entrar não, ficou lá emburrado. Aí o pai chegou e falou assim: meu filho, vamos entrar, era justo nós nos alegrarmos, porque o seu irmão estava perdido, foi achado. Aí ele falou assim: pai, esse seu filho desperdiçou toda a fazenda, pai. Gastou tudo à toa. Agora eu estou aqui, pai, eu te sirvo há tanto tempo eu estou aqui te servindo. Não tenho desobedecido nenhum dos teus mandamentos. E o Senhor nunca me deu um cabrito. Está vendo, irmãos? Ele tinha uma mentalidade de quê? De filho. Ele falou assim: ó, eu estou te servindo, mentalidade de servo, irmãos. Nunca desobedeci nenhum dos teus mandamentos. Ele tinha uma justiça própria, não era a justiça que era proveniente da graça. Ele estava trabalhando para receber aquilo que já foi lhe dado gratuitamente. E aqueles que querem estabelecer a sua própria justiça, eles negligenciam a justiça que provém de Deus pela fé. Então olha para você ver, o pai olhou para ele e falou assim: meu filho, tudo é seu, meu filho. Você está aqui comigo, tudo é seu. Não precisa eu te dar não, vai lá e pega o bezerro, mata, come, é seu. Deixa eu falar para você, irmãos, você não precisa trabalhar para ter, você já tem. Tem gente que fica aqui: ah, mas se Deus me desse uma unção eu ia, se Deus me desse poder eu ia. Deus já te deu unção, Deus já te deu poder. Você não está desfrutando, sabe por quê? Porque você não mudou a sua mente. Deus já te deu, irmão, você já tem unção. Começa a visitar nos hospitais, colocar as mãos e orar, ver se o enfermo não vai ser curado. Começa a anunciar Jesus Cristo, ver se o pecador não vai ser reconciliado. Começa, irmãos, a andar, a anunciar a palavra, irmãos, crendo que você já é. Não precisa de levantar um profeta aqui e falar: meu filho, vai não. A palavra já é a profecia. A Bíblia diz que você já foi abençoado, restaurado, reconciliado. Você tem, irmãos, você pode. Vai, vai. Quando você começar a anunciar o evangelho, irmãos, as pessoas vão vir para Jesus. É só bater de casa em casa. Ah, mas Deus não mandou. Não mandou não, irmãos. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, a palavra já mandou, irmãos. Às vezes o que está faltando, sabe o que é? É você ler a palavra, né? A palavra já mandou, a palavra já te autorizou, irmãos. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, irmãos. O que ela diz que eu sou filho de Deus. Eu estou reconciliado, irmãos. Começa aí, irmãos, a partir de hoje. Você que está parado, você que está acomodado, saia da acomodação, saia do molde do mundo. Não tenha mais essa forma do mundo. Não seja como aqueles que não têm aliança com Deus, irmãos. Ó, você que já entendeu essa mensagem, a partir de hoje, ande conforme essa nova natureza. E você vai ver o que Deus vai fazer. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqueles que vão fazer as obras que eu fiz e ainda maiores do que essa. Quem crê nisso aqui, irmãos? É só ir agora, viu, irmãos? E aí vocês vão dar trabalho para o pastor. Você sabe por quê? Porque o pastor vai ter que aumentar isso aqui. Não vai caber, ué. Né? Não vai caber, né, irmãos? Tem que arrumar outro salão, irmão, de tanta alma que vai ter. Porque não é para quem gera ovelha, é ovelha, irmãos. Você, irmãos, de porta em porta, convida para ir no culto, prega, para fazer oração, para fazer a obra de Deus, irmãos. Deus já te capacitou. Então agora, não vos conformeis, mas sede transformados. Ande conforme essa nova natureza, para que nós possamos, todos nós juntos, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui na escritura aqui, irmãos, ó, é de fé em fé. Quanto mais você estudar a Bíblia, irmãos, você vai ter consciência de justiça. Porque no evangelho aqui, irmãos, ó, se descobre a justiça de Deus.
Quando você descobre o que você tem, o que você é, e que você tem que ser como Cristo, e que Deus já te capacitou para que você viva essa realidade, irmãos, não tem como você olhar para isso aqui e ficar com o braço cruzado, não. É igual o filme do Peregrino. Eu tenho 4 minutos. Né? É igual o filme do Peregrino, que quando ele lia a Bíblia dava um fardo nele, né? Quanto mais você lia a palavra, mais o fardo aumentava. Só que o fardo, irmãos, é bom, porque Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave e o meu fardo é gostoso, irmão. O fardo de Jesus é gostoso. Você sabe por quê, irmãos? Porque o dia que você partir dessa terra, você não vai levar nada, mas as obras te seguirão. Cuidado para você não chegar diante de Deus com as mãos vazias. O Senhor fala: o que você tem para me apresentar aí? Você sabe, Senhor, sabe como é que é, né? Não tinha tempo, a correria e tal, né? A palavra de Deus, irmãos, estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Deixa eu terminar aqui falando algo sobre a palavra de Deus. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos ímpios e a felicidade dos cristãos. As suas doutrinas são santas, os seus preceitos são justos, as suas histórias são verdadeiras e as suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia para estar seguro e pratique para ser santo. Ela tem luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela, o paraíso é descoberto, os céus abertos e a porta dos infernos descobertas. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem é o seu intento e a glória de Deus é a sua finalidade. Ela deve encher a mente, governar o coração, guiar os nossos passos. Leia atenta e frequentemente em oração, pois ela é uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. Ela nos é dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, ela recompensará o mais árduo labor e ela condenará a todos quantos menosprezarem os seus sagrados conteúdos. Ela é a carta de amor que Deus deu aos homens e Ele espera que você venha romper os seus selos para gozar das maravilhas do céu. Digam: eu sou a justiça de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vocês falaram, né? Então anda agora conforme essa verdade. Amém? E quando eu chegar aqui da próxima vez, vai estar muito mais gente aqui. E eu quero agradecer essa oportunidade em nome do Senhor Jesus e pedir: orem pela vida do irmão Michael Knight, da sua família, para que nós possamos juntos nos alegrarmos ainda mais pelo que Deus está fazendo, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, mais palmas para Jesus, glória a Deus, aleluias. Então, falou tudo, né? Jesus Cristo é tudo. Ele é o princípio, o fim, que foi morto, que adivinha, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, amém? Ele é o dono de tudo, amém? Vai passar aqui um vídeo do congresso, né? Do acontecimento, amém? Cadê o vídeo? De ontem e de hoje, amém? Tudo que foi pregado ontem, tudo que foi anunciado na escola dominical hoje, aquele estudo maravilhoso, vai ser passado aqui e vai dar o endereço para você assistir em casa, amém? Glória a Deus.
essa consciência que somos filhos amados. Quem que pode nos rejeitar? Glória a Deus, aleluia. Amém. Ao canal, irmãos. Amém. Aqui está o canal Rei Eterno. Você que assistiu o culto de ontem, de hoje, e da tarde, né? Ontem à noite, hoje de manhã, hoje à noite, vai lá, ali, o Rei Eterno. É do pastor Marco Knight. E o da igreja? Unicidade Sede. Amém? Você que assistir, continua assistindo. Amém? Pode pegar. Amados, está produzindo aí, vai ser em brevemente sair um curso de grego para todos poderem fazer à distância com videoaulas e um curso de bacharel em teologia unicista. Brevemente vai chegar aqui. Amém. E as palmas para Jesus. Glória a Deus. Isso é bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. Estou aqui também com o meu neto. Amém. Davidson, coloca de pé aí. Amém. Não falei do meu grande neto, né? Esse é o neto, tem uma neta já casada, enfermeira, trabalha no hospital. Ele ali também formado no Paraná, teve lá vários anos. E Deus tem nos abençoado grandemente a nossa família. Quem vem com o pastor divino da igreja apostólica, diz amém. Cadê? Amém. Que bom você ter vindo, viu? Que Deus abençoe. Vamos dizer, como diz a igreja, do nosso costume do culto, seja bem-vindo, vamos? Vamos dizer, todos juntos? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, quem nesta noite quer fazer um pacto com Jesus? Passar a ser, Deus, transformado, inconformado. Quem quer fazer primeiro essa pessoa nesta noite o pacto com Deus? Ser um transformado e inconformado com este mundo, se tornar cidadão do céu, povo santo, especial, zeloso, aceitando Jesus como Salvador. Quem vai ser esta noite primeiro? Quem é que vai tomar essa atitude nesta noite? Quem é que vai tomar essa atitude nesta noite? Não tem hoje não? Não perca a oportunidade. Venha enquanto Deus te chama, amém? Tem um corinho maravilhoso que fala sobre isso aí, amém? Quem quer ouvir de novo o pastor Samuel Dias? Quem quer que ele volta de novo? Pastor Marco Knight? Amém, que bom. São bem-vindos novamente, viu? Não vai faltar oportunidade para que você possa estar conosco. Aqui costuma nós acostumar, né? Acostumamos com o pastor Jacomino aqui há 20 e tantos anos. O pastor Zé Elia, Deus que eu aceitei Jesus. E que aí essa união não acaba não, só quando Jesus leva. Amém? Sejam bem-vindos todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero dizer para os irmãos que estamos imensamente alegres e felizes por mais este ano que Deus concedeu. E eu quero agradecer a todos que colaboraram com este trabalho. Amém? Os irmãos vieram de Vitória, convidei, eles veio com todo carinho. Pastor Geraldo Zacomino e o pastor Michael Knight expôs lá do seu trabalho. Também o pastor Samuel Dias e a tantos quantos outros mais, pastor Divino e todos os demais que compareceram aqui. Meu muito obrigado, que Jesus o abençoe. Um Paulo, né, lá do Guanabara, PTB, amém. Dá um abraço no seu pai lá, o Antônio, e em breve estaremos juntos, amém, novamente. Irmãos, não quero que nenhum vá embora sem que passe por esta porta, amém?
Lá embaixo tem lá um negócio especial para você lá. Foi feito com carinho. Pode não ser o que você queria, mas é o que nós estamos oferecendo de coração para vocês. Amém? Coloca de pé. Vamos orar agradecendo. Amém? Tem alguém que quer unir com esse ministério? Quem sabe você veio aqui precisando de um apoio e acredita na unicidade? Quem sabe nesta noite tem alguém? Oh, glória! Todo mundo já está transformado. Aqui está tudo inconformado, amém? Que Deus abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que aconteceu ontem, hoje cedo, agora à noite. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pela presença de cada um que compareceram nesta noite. Jesus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. O Senhor é tudo em nós. Nós acreditamos e profetizamos nós vitoriosos, nós o profetizamos curado, nós o profetizamos, meu Deus, liberto, nós o profetizamos, meu Deus, ó meu Deus, transformado, inconformado com este mundo. Jamais conformaremos com este mundo, porque as coisas deste mundo é deste mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Meu Deus, abençoe a todos agora que está caminhando para os seus lares. Senhor, o guarda, o livre de todo mal, leva em paz, dá uma noite tranquila, uma semana de sucesso. Ó meu Deus, que nós nunca venhamos olhar para trás, mas sim só para frente, o qual o Senhor é o consumador, o autor da nossa fé. Abençoe a todos nesta noite. Nós declaramos abençoado em o nome do Rei Senhor Jesus Cristo. Amém. Se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, quem Senhor é por nós? Somos mais do que vencedores. Amém. Vai para o seu irmão, dá um sorriso e diz: eu amo você em nome de Jesus. E vamos em paz até o próximo culto. Amém. Amém.